Fala, galerinha! Aí, galera. Chegou, né? Tinha que chegar, né? Chegou a tal da aula da meiose. Então, você não esquece que a gente está falando de ciclo celular, a gente está falando de intérfase e divisão celular. A intérfase a gente dividiu em três, né, galera? G1, S, G2. Aí a gente falou em divisão celular. Aí a gente falou que existem dois tipos. Dois tipos de divisões celulares. A mitose e a meiose. Mitose a gente falou na aula passada. Hoje a gente vai falar de meiose. Fechou? Presta atenção, galera. Ela é um pouquinho mais complicada do que a outra, tá bom? E se você tem alguma dúvida naquela aula, dá uma voltadinha naquela aula, lê aquela aula antes, bonitinho, certinho, para depois vir para essa daqui. É muito importante que você já tenha a mitose na sua cabecinha, bonitinha, certinha, para que você possa entender a meiose de hoje, falou? Não esquece, vai anotando, não esquece, para o vídeo, não entendeu, volta um pouquinho, tá? A gente vai trabalhar muito imagem hoje, e no finzinho da nossa aula, do nosso slide, você vai ter um link lá com um filminho muito bem escolhido, que eu fiquei escolhendo um tempão para falar, cara, qual desses vídeos aqui seria legal a galerinha assistir. Vá assistir aquele vídeo também. Então, a nossa aula vai estar tudo que está falando naquele vídeo, nós vamos falar aqui de maneira mais profunda, tá? Vamos dizer assim, mas graficamente falando, aquele filme vai ser bastante interessante você ver depois, falou? Então, não esquece, presta atenção direitinho, bonitinho, falou? Vamos abrir a nossa aulinha, bonitinha, cadê ela? Está aqui. Isso, nossa aulinha está aí, o tio Zizo está lá, então, mesma coisa, o tio Zizo sai agora, ele volta depois, e aí a gente vai comentar sobre, fazer as considerações finais sobre essa divisão celular, fechou? Então, daqui a pouco o tio Zizo volta aí, galera. Vai acompanhando a nossa aulinha aí. Valeu? Obrigado. Então, vamos lá, galera. Meiose, então, não é isso? Então, vamos por partes, como diria Jack. Fechou? Meiose. Então, tá lá. Divisão celular reducional. Aqui você já vai grifar no seu caderninho. Reducional. Por isso que, às vezes, a meiose ela é representada por um R fatorial, né? Assim como a mitose pode ser representada por um E fatorial, sabe aquele símbolo do fatorial? Então, E fatorial, aquilo é mitose. Aqui é R fatorial, é meiose. Falou? Por que é de reducional? Por que reducional? Onde, a partir de uma célula de ploidia par, pode ser, então, 2Ns, 4Ns, 6Ns, tá bom? Tem que ter ploidia par. Após duas etapas sucessivas, então vai ter meiose 1, meiose 2. Cada uma dessas etapas vai ser dividida por 4 fases. Então, eu vou ter prófase 1, prófase 2, meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Você vai ver isso. Cada uma das etapas vai ser, então, dividida em 4 fases. Temos 4 células, né, no fim, 4 células com a metade da ploidia da célula inicial. Então, a ideia agora, na mitose, era uma fazer 2. Agora é uma fazer 4. Só que na mitose, uma fazia 2 com o mesmo número de cromossomos. Aqui, eu vou fazer 4 com metade do número de cromossomos. Falou? A meiose, galera, é uma divisão celular tão estranha, tão esquisita, que ela só é útil em algumas poucas funções. Você viu que mitose tinha um monte de função, meiose não. Tá? Meiose tem pouquíssimas funções. Por exemplo, eu coloquei as duas aqui, mas existem mais, mas, por exemplo, essas duas funções. A gametogênese animal, quer dizer, o gameta, aliás, o animal, ele faz gameta por meiose, tá bom? O vegetal não, se lembra que o vegetal é mitose, mas o animal é por meiose. Porém, o vegetal faz esporo, então a esporogênese, né, que acontece lá no esporófito,
No esporângio do esporófito, lá acontece meiose para a produção de esporos. Falou? Então, as duas principais funções da meiose são essas: a gametogênese animal e a esporogênese vegetal. Fechou? Beleza. Aí, galera, você está vendo aqui a representação gráfica da meiose. Ó, a partir de uma célula diploidia par, então 1, 2, 3, 4. Né? Aqui, essa célula está no começo da intérfase. No final da intérfase, ela já vai estar com os cromossomos duplicados. E aqui, ó, já está na primeira fase da meiose. Inclusive, já até aconteceu o crossover, né? Então, de uma célula, após duas etapas sucessivas, a meiose começa aqui, então eu vou ter uma etapa, e depois duas etapas. Então, eu tenho uma etapa aqui, e depois uma outra etapa aqui. Eu vou formar 4 células com a metade do número de cromossomos da célula inicial. Reparem que lá no início eu tinha 1, 2, 3, 4 cromossomos na nossa célula exemplo. Aqui eu vou ter só 2, 2, 2, 2. Tá vendo? Tá? Então, esse esqueminha representa muito bem a nossa meiose. Fechou? A intérfase, galera, é a mesma intérfase que antecede qualquer divisão celular. G1, S, G2, tá bom? Que a gente já viu. Falou? Discutiu o que acontece em G1, o que acontece em S, o que acontece em G2. Tá bom? A intérfase é a mesma, não muda nada, tá bom? É só depois que começa a divisão que a coisa começa a mudar. Aquela subdivisão que eu falei para vocês, a meiose, dividir em meiose 1, meiose 2. A meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. A meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Só que, galera, presta atenção no que eu vou falar agora para vocês. Nos grandes vestibulares, essa subdivisão da prófase 1, essa subdivisão da prófase 1 não cai mais. Mas em alguns vestibulares, galera, da Uniputa que pariu e da Unisquina, às vezes ainda cai. Então, em alguns vestibulares é possível, e a gente vai ensinar isso aqui, né, porque eu não sei qual vestibular que você vai fazer, é possível que a prófase 1 possa ser subdividida em leptótono, zigótono, paquítono, diplótono e diacinese. Leptótono, zigótono, paquítono, diplótono e diacinese. Isso aqui são subfases da prófase 1. Falou, Flor? Beleza? Então, tá bom. Então, tem que acontecer tudo isso aqui. Fechou? Então, vamos começar a discutir o que acontece na meiose 1. Tá. Qual que é a primeira fase da meiose 1? A prófase 1. Então, tá lá. A meiose 1 é subdividida em 4 fases denominadas: prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Já falamos isso. A prófase 1, ela pode ser subdividida em leptótono, zigótono, paquítono, diplótono e diacinese. Né? É a mais complexa de todas as fases. Tá bom? A mais complexa de todas as fases. Então, presta atenção nessa fase aqui. Inclusive, vai acontecer nela uma coisa muito importante para o aumento da variabilidade genética, que é típica da meiose. Então, vamos começar agora, fase a fase da prófase 1. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho uma célula, ó, essa é a célula que a gente vai fazer, que nós vamos chamar de célula padrão, falou? Ela que vai entrar na nossa meiose, fechou? Qual que é a primeira fase da prófase 1? Vamos lá? Leptótono, galera. Tá? O que você tem em leptótono? Você vai ver, moçada, desaparecimento do envoltório, começo do desaparecimento do envoltório. Cadê? Ó? O envoltório começa a desaparecer, os cromossomos começam a se condensar, os centríolos duplicam e começam a migrar para polos opostos, começa a se fazer essas fibras que nós chamamos de fusos, que são as grandonas, e os ásteres, que são esses pititinhos. Tá? Isso é áster, isso é fuso. Falou? Então, vamos lá? Vamos lembrar? O que acontece na prófase 1? Início do desaparecimento do envoltório e do nucleolo. Início da condensação e da migração cromossomial.
duplicação do centríolo, início da formação dos fusos e dos hastes. Fechou? Beleza. Isso caracteriza, na nossa prófase 1, a fase de leptótomo. Fechou? Tudo isso você já falou. Leptótomo. Tá bem? Bonitinho, certinho. Os cromossomos estão começando a se condensar. Preparem, tá? Os centríolos já estão se afastando para polos opostos. Fusos e hastes começam a ser formados. O envoltório aqui já começa a desaparecer, tá bom? Dá uma olhada na outra também, ó. Aquilo que era o cromossomo, o que era o núcleo da outra, o que está virando. Leptótomo. É a primeira fase da prófase 1. Aí nós vamos para a segunda, que é zigótomo. O que acontece no zigótomo? No zigótomo, galera, a gente vai ter, também chamado de fase do emparelhamento. O que vai acontecer aqui? Os cromossomos homólogos, eles começam a combinar-se e a formar pares. Eles vão formar o pareamento. Esse pareamento também é conhecido como sinapse, tá? Pareamento ou sinapse é a mesma coisa. Dá uma olhada no que acontece aqui, ó, com cada cromossomo do par homólogo. Cada cromossomo vai ficar do ladinho do outro cromossomo que tem o mesmo tamanho e a mesma posição de centrômero. O envoltório continua desaparecendo, o centríolo continua migrando, fusos e hastes continuam sendo feitos, mas os cromossomos em zigótono emparelham. Em zigótono formam as sinapses. Falou? E agora a gente vai para a terceira fase. Então, guarda. Zigótono é a fase do emparelhamento. Vamos para a terceira e mais importante fase agora, hein, galera? Paquítino. O que você vai ter em paquítino, cara? Você vai ter isso daqui. Eu vou permitir mostrar para vocês aqui. Reparem. Os centríolos estão mais afastados ainda. Os fusos e os hastes estão mais bem formados. Os cromossomos já estavam pareados desde a fase anterior, tá bom? Só que aqui, cara, graças ao grau de proximidade de paquítino, pode acontecer uma coisa muito importante, galera. Presta atenção, ó, as cromátides aqui, ó, elas estão cruzando. A cromátide desse cromossomo está cruzando com a de lá. Tá vendo? Tá vendo, galera? Tá bom? Aqui ainda não dá para ver. Esse cruzamento das cromátides a gente chama de quiasma. Esse nó a gente chama de quiasma, falou? E é possível acontecer isso aqui, ó, crossing over. Os cromossomos emparelhados podem cruzar as suas cromátides. Esse pontinho A aqui, ó, a gente chama de quiasma. Quiasma, com Q, tá bom? Quiasma, tá bom? Esse quiasma pode simplesmente se desvencilhar e cada cromossomo segue bonitinho, certinho, um para cada lado, ou acontece isso que você está vendo aqui, ó, a troca do material genético entre dois cromossomos do mesmo par homólogo. Olha só o que eu falei. A troca do material genético entre duas cromátides de dois cromossomos diferentes de um mesmo par homólogo. Você está vendo que o azulzinho pegou um pedaço do vermelhinho, o vermelhinho pegou um pedaço do azulzinho. Como é que a gente chama isso? Crossing over, tá bom? Que fase que acontece o crossing over? Agora que é o X da questão. Estou voltando, tá? Em paquítino, tá? O paquítino é a fase do crossing over, tá bom? Então, lá, ó, os cromossomos tornam-se bem mais espiralados, apresentam o pareamento é completo e cada par de homólogos aparece como um bivalente. Às vezes denominamos de tétrade. Já explico isso para vocês. Porque contém 4 cromátides, tá certo? Nesse estágio, pode ocorrer, não é que ocorre, não, pode ocorrer o crossing over, ou seja, a troca de segmentos homólogos entre cromátides irmãs de um par de cromossomos homólogos. Repito, ó, vamos voltar lá, ó, bonitinho, ó. A troca de material genético entre dois cromossomos diferentes
de um mesmo par homólogo. É isso que a gente chama de crossing over. Só que tem um perhaps aqui, cara. Esse perhaps é importante você guardar. O crossing over está acontecendo agora. Ele está acontecendo agora. Só que, galera, o grau de condensação não torna o crossing over ainda visível. A gente está vendo aqui porque é esquemático. Então, você vai falar assim, o crossing over acontece em paquífero, só que ainda não é possível de ser visto, tá bom? Eu tenho mais uma ilustraçãozinha de crossing over aqui, ó. Tá vendo? 2 cromossomos do mesmo par homólogo, o quiasma aqui, e um levando o pedaço do outro, o outro levando o pedaço do um, tá vendo? Fica facinho de você enxergar. Essa troca a gente chama de quiasma. Só que é o seguinte, repito de novo, o crossing over acontece em paquífero, só que ele não é visível, tá bom? É uma fase importante para o aumento da variabilidade genética, a primeira das fases responsáveis pelo aumento da variabilidade genética, tá bom? Agora a gente vai para diplótano. O que caracteriza diplótano? O diplótano é a próxima fase depois do paquífero. Como é a próxima fase, como os cromossomos estão mais condensados agora, já é possível ver os possíveis crossing overs que aconteceram na fase anterior. Então, veja só que legal. O crossing over acontece em paquífero, but I can see. Eu não consigo ver. Eu só vou conseguir ver o crossing over em diplótano, que é a fase seguinte. O que caracteriza a fase do diplótano é que, graças ao grau de condensação ainda maior do que estava em paquífero, como os cromossomos estão ficando cada vez mais grossos e mais curtos, eles estão ficando mais fáceis de serem vistos. Já é possível, em diplótano, nós vermos a troca do material genético, o crossing over, que aconteceu em paquífero, tá? Bom, então tá lá. Ocorre o afastamento dos cromossomos homólogos, que constituem os bivalentes, tá certo? Emparelhamento. Embora os cromossomos homólogos se separam, seus centrômeros permanecem intactos, de modo que cada conjunto de cromátides irmãs continua ligado inicialmente, como ele estava inicialmente. Depois, um dos homólogos de cada bivalente mantém-se unidos apenas nos pontos denominados de quiasmas ou cruzes, ou cruzamentos, ou nós. Olha lá, ó. Aqui, ó, aqui você já está vendo, tá vendo? Aqui você já está vendo o que aconteceu, o crossing over. Ó, aqui já está vendo o que aconteceu o crossing over, já viu a troca já. Fechou? Diacinese, galera, é a última fase da prófase 1. O que caracteriza isso daqui? Terminar todos os processos progressivos que começaram lá na primeira fase da prófase 1, lá em leptótero. Foi lá que começou a duplicação e a migração de sem fio. A diacinese vai terminar. Foi lá que começou a formação de fusos e ácidos. Na diacinese vai terminar. Foi lá que começou o desaparecimento envoltório nuclear. Aqui ele vai acabar de desaparecer de novo. Tá bom? Nesse estágio, os cromossomos atingem a condensação máxima da prófase. Tá bom? Da prófase. Termina aqui todas as resoluções dos quiasmas e do crossing over. Então, todos os possíveis quiasmas e crossing overs que possam ter acontecido, agora acabaram de terminar. Fechou? Vamos lá, você está vendo aí a diacinese. Tá bom? Reparem que os centrômeros estão separados, mas os quiasmas ainda estão aqui ligados. Fechou? Centrilo já está em polos opostos, eu ainda vou ter alguma coisa de envoltório aqui, o nucleol desapareceu, fusos e ácidos já estão formados, está tudo bonitinho. Então, agora a gente pode sair da prófase 1 e ir para a metáfase 1. O que eu vou ter na metáfase 1? Então, você vai ver, ó. Galera, cromossomos, ó, no máximo da sua condensação e posicionados aos pares. Cromossomos no máximo da sua condensação e posicionados aos pares. Repare que eu não tenho mais envoltório.
Repare que os centríolos já estão em polos opostos. Os fusos já estão totalmente formados. Os ásteres já estão totalmente formados. Mas, pelo amor, galera, pelo amor, cromossomos no máximo da condensação e posicionados aos pares. Eu tenho um parzinho aqui, eu tenho outro parzinho lá. Fechou? Galera, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer é que eu vou puxar esse cromossomo para cá e vou puxar esse cromossomo para cá, separando os dois do mesmo par. Vou puxar um cromossomo para cá e vou puxar outro cromossomo para cá, separando os dois do mesmo par. Quando começa a puxar, não é mais metáfase. Já é o quê? Ah, as fotos aí, galera. Ó, isso aqui é foto real, falou? Ó, os cromossomos alinhadinhos aos pares aqui. Fechou? Mas já é a anáfase. A terceira fase da meiose 1. Terceira fase da meiose 1, galera. O que acontece? Os cromossomos dos pares homólogos vão se afastar. Ó, esse cromossomo está indo para lá e esse está vindo para cá. Esse está indo para lá e esse está vindo para cá. Normalmente, cara, na anáfase, esses cromossomos se afastam e já começam a se descondensar. Aqui não. Aqui, a descondensação vai ser muito pequena, muito discreta, quase que desprezível. Falou? Os cromossomos estão sendo separados, mas eles ainda vão guardar um alto nível de condensação. Tá bom? Essa fase da separação dos cromossomos homólogos a gente chama de anáfase. Agora, presta atenção aqui, ó. Aqui também está separando, ó. Separando esse par e está separando esse par aqui. Fechou? Ó, de novo, foto real, ok? Aqui mostrando a separação esquemática também. De novo, outra foto real, mostrando a separação, tá bom? Agora, presta atenção, galera. Isso aqui é muito importante. A anáfase 1 é a segunda fase em que nós vamos ter um mecanismo de aumento da variabilidade genética. Por quê? O que caracteriza a anáfase 1? A separação dos cromossomos homólogos. Agora, de que maneira que esses cromossomos homólogos vão se separar vai influenciar em qual tipo de célula que vai ser feita. Então, preste atenção que eu mostrei aqui, estou mostrando para vocês aqui alguns casos. Vamos imaginar que nessa célula aqui, eu tenho os cromossomos vermelhinhos e os azulzinhos. Então, eu vou ter os dois vermelhinhos de cá, os dois azulzinhos de cá. Uma possibilidade de separação é vir os dois vermelhinhos para cá e os dois azulzinhos para cá. É uma possibilidade, não é isso? Agora, isso não obriga que isso seja assim. Isso aqui também pode acontecer. Pode vir um vermelhinho e um azulzinho para cá e pode vir um azulzinho e um vermelhinho para cá. Você concorda que cada uma dessas células é diferente uma da outra? Você concorda comigo? Essa célula geneticamente diferente é diferente dessa, geneticamente diferente é diferente dessa, geneticamente diferente dessa aqui. Então, ó, como eu tenho aqui dois pares de cromossomos, eu tenho 4 possibilidades diferentes de combinação aqui embaixo. Por isso que isso gera variabilidade genética. Agora, imagina, galera, por exemplo, ao invés de 4 pares, por exemplo, no nosso caso, que nós temos 23 pares. Que número de combinações diferentes são possíveis só com a anáfase 1? Esquece o crossover over. Só a anáfase 1 já seria capaz, né, de formar 8 milhões de combinações diferentes. Mais de 8 milhões de combinações diferentes nos seres humanos. Se você agregar isso a essa separação dos cromossomos homólogos da anáfase 1, o crossing over que aconteceu em Paquípilo na prófase 1, é bem capaz, cara, que você nunca produziu 2 espermatozoides ou 2 óvulos iguais na sua vida. Agora imagina cada ser humano do planeta, cada um deles com um gameta diferente na história da humanidade. Por isso explica que você é único. Isso não quer dizer que isso é bom.
Mas você é único. Geneticamente, você é único. Você é feito de uma combinação de uma variedade enorme de fatores, como vocês estão vendo aqui. Quer ver, galera? Dá uma olhada agora. Isso só com 2 pares. Olha agora com 3 pares. Ó, 1, 2, 3 pares. Né? Quantas combinações são possíveis? Dá uma olhada, galera. Seria 2 elevado a 3, né? 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, conforme a separação dos cromossomos homólogos acontece na anáfase 1, eu posso gerar, eu gero variabilidade genética. Tá bom? Vamos terminar a prófase 1, então, com a telófase 1. A telófase 1 é a última fase da prófase 1 e, como qualquer telófase, galera, guarda isso, né? Telófase é sempre isso. Os cromossomos chegam a polos opostos, se refaz envoltório, se refaz nucleolo e acontece, se desfaz os fusos e os ásteres e acontece a citocinese, quer dizer, a divisão do citoplasma. Quer ver? Ó, quer ver? Ó. Tudo isso que eu falei para vocês já. Ó. Cromossomos em polos opostos, se refaz o envoltório e o nucleolo, que não dá para ver o nucleolo. Os fusos e os ácidos desapareceram, vão ficar só os normais. E, por fim, acontece a citocinese, a divisão do citoplasma, de fora para dentro, porque é uma célula animal. Falou, Flor? Tá bem? Vamos ver outra ilustração? Legal. Isso aqui é uma célula vegetal, não esquece, ó, a separação acontece de dentro para fora, falou? Isso aqui é uma célula de cebola, tá? Ó, 2 células. Agora, presta atenção, galera. Quantos cromossomos eu tinha no início? Vou voltar lá no início, ó. Lá no início, tá? Cadê? Opa, passou aqui, ó. Quantos cromossomos? Opa, cadê? Quero voltar lá em leptótero. Vou voltar tudo. Ó. Quantos cromossomos eu tenho? Leptótero. A primeira fase da prófase 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora vamos lá na telófase 1 de novo. Vamos contar os cromossomos que eu vou ter lá na telófase 1. Graças à separação dos cromossomos homólogos que aconteceu lá na fase 1, quantos cromossomos eu tenho em cada célula agora? 2. Tinha 4, ficou com 2. Tinha 4, ficou com 2. Metade do número de cromossomos de uma célula da célula inicial. Fechou? No nosso caso, eu teria 46 na célula inicial e 23 em cada uma dessas células originárias da primeira fase, só foi a primeira fase da meiose. Valeu, galera? Bom, aqui dois detalhezinhos, né? Não esquecer que a citocinese animal é de fora para dentro. Aqui, de fora para dentro, ó, vai fechando, vai estrangulando aqui. E a citocinese vegetal é de dentro para fora, vai formando a paredinha aqui, que é a lamela média, até que se separa totalmente. Primeira coisa. Segunda coisa, segunda observaçãozinha. Entre a meiose 1 e a meiose 2, a célula passa por um período de descansinho, que a gente chama de intercinese. Intercinese, tá bom? Intercinese é um pequeno período que você vai ter de descanso, tá? Entre entre a meiose 1 e a meiose 2. Fechou? Ela fica meio que paradinha lá, meio que tomando um fôlego, tá bom? Vamos para a meiose 2. Antes de eu entrar na meiose 2, eu vou voltar lá no início de novo, tá? Não se perca, eu vou voltar lá no início outra vez, quer ver? Ó, eu preciso te mostrar uma coisinha aqui, quer ver? Ó, para ficar mais fácil para você. Estou voltando lá no início, naquele esqueminha lá do comecinho, tá bom? Aqui. Galera, presta atenção. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 cromossomos. Cada uma delas aqui tem 2.
Então, a fase reducional da meiose é a primeira. Porque se você olhar a segunda, quantos cromossomos eu tenho aqui? 1, 2. Quantos cromossomos eu tenho aqui? 1, 2. E aqui? 1, 2. Então, peraí. Se você prestar atenção, cara, a meiose 2, que é essa parte da divisão celular que eu estou mostrando para vocês aqui, nada mais é do que uma mitose disfarçada. Então, se você já aprendeu mitose, você vai sacar isso aqui rapidão. Então, ó, tudo isso aqui, daqui para frente, vou mostrar de novo, daqui para frente é meiose. Meiose 1, meiose 2. Meiose 1, meiose 2. Só que a segunda fase da meiose, né, a meiose 2, aqui em cima ou aqui embaixo, não importa, nada mais é do que uma mitose. Uma célula dá origem a duas com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. Fechou? Então, agora vamos lá. Lá na meiose 2. Perdão. Meiose 2, meiose 2, meiose 2, meiose 2, meiose 2, bonitinho, certinho. Opa, então, meiose 2. Então, tá lá. Após um período de descanso entre as fases 1 e 2, chamado de intercinese, se inicia a meiose 2. A meiose 2 tem um início em cada uma das células resultantes da telófase 1. A meiose 2 também é denominada, também é dividida em 4 fases. Então, eu vou ter a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Então, lá. A prófase 2 é é a prófase mais simples que tem. É mais simples que a prófase de mitose e é mais simples que a prófase 1 de meiose. Por quê? Porque os cromossomos já estão, lembra que eles não se descondensaram? Eles ainda estão meio condensados, né? Então, ela é bem mais rapidinha, tá bom? Então, falar assim, ó, é bem simplificada, vendo que os cromossomos não perdem totalmente a sua condensação. Então, o que eu preciso? Se desaparecer um envoltório, desaparecer o nucleolo, o centríolo se duplicar de novo. Então, é muito mais rápido. O centríolo se duplica novamente, eu vou ter uma outra duplicação do centríolo, tanto numa célula quanto na outra. O envoltório desaparece, o nucleolo desaparece, os cromossomos já estavam condensados e eles vão continuar condensados. Olha lá, tá bom? Está acontecendo a prófase 1 aqui e está acontecendo a prófase 1 aqui. Fechou? Prófase 1 não, minta. Prófase 2, perdão. Metáfase 2. Galera, não é metáfase de mitose. Metáfase 2 não é igual metáfase de mitose. Ele tem os cromossomos no máximo da condensação posicionados em linha. Cromossomos no máximo da condensação posicionados em linha. Mas não esqueça, cada célula já tem metade do número de cromossomos da célula inicial. Tá bom? É metáfase de mitose. A metáfase 2 é igualzinho metáfase de meiose. Não, ó, cromossomos em linha, cromossomos em linha, cromossomos em linha, cromossomos em linha. Eles não estão aos pares, eles estão em linha. Tá bom? Metade do número de cromossomos da célula inicial. Fechou? Depois da metáfase 2, anáfase 2. O que a Ana faz? A Ana vem e separa. Olha lá. Né? Encurtamento dos fusos, essa cromate separou dessa, essa cromate separou dessa. Não é isso? A mesma coisa aqui. Ó. Essa cromate separou dessa, essa cromate separou dessa. Fechou? Ó, separação de cromates de novo. Fechou, galera? É igual a anáfase de mitose. O que caracteriza a anáfase de mitose? Rompimento do centrômero, separação das cromates irmãs. O que acontece na anáfase 2? Rompimento do centrômero, separação das cromates irmãs. Mesma coisa. Olha agora, galera. Ó, tá? Formando duas células. Beleza? Cada uma das duas formando outras duas. Até que a gente vá para a última fase, da telófase 2.
A telófase 2 é a última fase da meiose 2 e, consequentemente, a última fase da meiose como um todo. O que acontece em telófase? A mesma coisa, sempre a mesma coisa. Cromossomos chegam a polos opostos, se descondensam, se refaz envoltório, se refaz nucleolo, desaparece os fusos e os ásteres, e, por fim, acontece a citocinese. Fechou? Você vai ver no desenho, ó, cromossomos, as cromátides agora já são considerados cromossomos porque já se descondensaram. Então, 2 cromossomos aqui, 2 cromossomos aqui, 2 cromossomos aqui, 2 cromossomos aqui. Se refaz envoltório, se refaz envoltório, se refaz envoltório, se refaz envoltório. Os centríolos já estavam lá, falta agora só separar o citoplasma. Acontecer, então, a segunda citocinese da meiose, da meiose como um todo. A segunda citocinese, a segunda divisão do citoplasma durante a meiose acontece agora. De maneira que, no fim, quantas células eu vou ter? 1, 2, 3, 4. Isso aqui são os núcleos, né, galera? Ó, vamos lá ver? Olha que lindo, galera. 1, 2, 3, 4. Legal, né, galera? Legal pra caralho, né? 1, 2, 3, 4. Tá? Só que cada célula aqui tem metade do número de cromossomos da célula inicial. Aqui outra fotozinha real. Essa era a ideia. A partir de uma célula lá no início, eu formar 4 células com a metade do número de cromossomos da célula inicial. Não esquecendo que a fase reducional da meiose é só a meiose. Galera, quando a gente está falando de Enem, de FUVEST, de VUNESP, tá? Não Unicamp nem tanto, mas presta atenção, presta atenção. Eles gostam muito de perguntar de gráfico, e eu gosto muito de falar de gráfico. Eu já falei para vocês de gráfico na mitose, no final da aula de mitose. Vamos falar aqui de novo, tá bom? Ó, cadê? Olha o gráfico aqui, ó. Tá bom? Esse gráfico é da quantidade de DNA. Eu tinha uma certa quantidade na fase S, ó, G1, S, G2. Essas aqui são as 3 fases da intérfase, valeu? Um cromossomo. Cada cromossomo aqui, por exemplo, tinha um filamento, passa a ter 2. Então, na fase S, duplica, mantém-se duplicado até entrar na meiose. Aí eu tenho a meiose 1 e depois a meiose 2. Aqui, galera, ó, quando você vai ter na anáfase para a telófase, você vai ver a redução. Por quê? Porque os cromossomos se separaram, né? Aqui houve a separação dos cromossomos homólogos. Se eu fosse você, eu copiava esse gráficozinho e escrevia aqui, ó, na anáfase 1, o que aconteceu? Separação dos cromossomos homólogos. Então, por isso, vai reduzir a metade a quantidade de DNA de cada célula. Vai manter-se assim, os cromossomos ainda duplicados, mas com metade do número da célula inicial. Até que na anáfase 2 vai acontecer a separação das cromátides irmãs. E aí, puf, cai de novo. Então, da anáfase 2 para a telófase 2, eu vou ter de novo a queda da quantidade de DNA. Tá bom? Então, se eu tinha uma quantidade aqui, 2 quantidades, passei a ter 4. Voltei para 2, agora voltei a cair mais uma ainda, voltei a ter uma quantidade só de DNA. Lembrando que a redução da quantidade de cromossomos de uma célula só acontece aqui, ó. A fase reducional do número de cromossomos acontece na anáfase 1. Falou? Na anáfase 1. Vou repetir. A quantidade de DNA acontece, a redução da quantidade de DNA acontece na anáfase 1 e na anáfase 2. A redução da quantidade de cromossomos acontece só aqui, ó, na anáfase 1. Falou? Aqui é que os cromossomos vão à metade da célula inicial. O que leva 2 progenitores a gerar indivíduos com características tão diferentes? Traduzindo é o seguinte, cara. Qual é a causa da variabilidade genética? Então, galera, ó, quando eu tenho a meiose, eu vou ter 2 momentos diferentes para a variabilidade genética acontecer.
o crossing over em paquítero da prófase 1 e a separação dos cromossomos homólogos, a segregação independente dos cromossomos homólogos na anáfase 2. Tá bom? Então, ó, quem que é responsável por esse fenômeno da variabilidade genética? Responsável pelo fenômeno da recombinação gênica, porque isso gera gametas diferentes, tá bom? Tanto o crossing over quanto a separação dos cromossomos homólogos são responsáveis em formar gametas diferentes, portanto, permite uma recombinação gênica praticamente ilimitada. E a distribuição dos cromossomos no caso das células filhas, que é o caso da segregação dos cromossomos homólogos, que acontece na anáfase 1. Valeu, galera? Então, voltando à pergunta, o que leva progenitores a gerarem indivíduos com características diferentes? Então, vamos pensar, papai e mamãe, seu pai e a sua mãe. Você veio do mesmo pai e da mesma mãe que seu irmão, só que você é diferente do seu irmão. Tem hora que você é muito diferente dele, que você nem acredita tão diferente que você é. Por quê? Porque na hora que papai vai formar o gameta dele, na hora que mamãe vai formar o gameta dele, esses mecanismos de crossing over e segregação dos cromossomos homólogos, então, repetindo, o crossing over que acontece em paquítero da prófase 1 da meiose e a separação dos cromossomos homólogos que acontece em anáfase 1 também da meiose, isso gera uma variabilidade gamética muito grande e, consequentemente, uma recombinação gênica também muito grande. Fechou? O significado biológico da meiose é responsável pelo fenômeno da recombinação gênica, distribuição total, tudo isso aqui eu já falei. Variabilidade genética, tudo isso aqui eu já expliquei, galera. Bonitinho, certinho. E só isso. E aqui embaixo, eu fiz questão de colocar, vou até já botar minha carinha aqui, tá? Aqui embaixo, eu coloquei, presta atenção, um filminho muito legal, tá? Eu não coloquei o filme aqui na apresentação porque eu não consegui que ele saísse com som. E eu queria que você visse ele com som. Então, faz um favor para mim. Copia esse link, tá bom? Vai lá no YouTube e abre esse filminho aqui. É muito legal, galera. É muito interessante. Fechou? Galerinha, bom, basicamente, o que a gente tinha para falar sobre meiose é isso. Agora, veja bem, nós estamos numa progressão, né? Entramos em ciclo celular, falamos de intérprose, falamos de mitose, falamos de meiose. Tá? A ideia da meiose, para a gente fechar esse assunto, é formar gameta, não é isso? Então, na aula que vem, na semana que vem, a nossa aula vai tratar de gametogênese masculina e gametogênese feminina. Tá? Traduzindo, nós vamos pegar a meiose e colocar a meiose na prática, né? Aonde a meiose nos ajuda. Valeu, galera? Gente, muito obrigado a vocês. Obrigado pela paciência, obrigado por essa aula aqui puxada, tá bom? E a gente está aí para poder tirar suas dúvidas quando vocês tiverem. Valeu, galera? Um beijo muito grande e se cuidem. Galera, por favor, eu estava esquecendo de falar. Se cuidem. Está na hora de se cuidar, falou? Aliás, toda hora é hora de se cuidar, né? Mas agora está na hora de cuidar mesmo, falou? Beijo. Beijão para vocês. Juízo. Em pé, galera.